Dessa vez, os heróis da Liga da Justiça encontraram um oponente que não podem vencer. O filme começa com uma reportagem da jornalista Lois Lane a respeito de uma batalha impressionante que está acontecendo entre a Liga da Justiça e um grupo que se autodeclara a Legião do Mal. Eles estão destruindo o novo quartel-general da Liga da Justiça e é uma batalha impressionante. Todos os maiores super-heróis da Terra estão lá combatendo esses super-vilões que também não são nem um pouco fracos e todos estão sendo liderados pelo próprio Lex Luthor. Superman vai batalhar contra o vilão careca pessoalmente, enquanto Mulher Maravilha está lutando contra a Cheetah. O Homem-Brinquedo destrói todo mundo na cidade. Ele já havia eliminado muitas pessoas, até que finalmente foi parado pelo Cyborg. Batman lutava contra a pior pessoa possível para ele, o morto-vivo Solomon Grundy, mas mesmo assim ele conseguiu enganar o gigantesco homem e fazê-lo atacar a rede elétrica. Isso foi o suficiente para detê-lo, e Batman aproveitou o momento para perguntar pro Robin se ele estava tomando conta das pessoas ali ao redor, e o Robin disse que sim, só que isso está chato demais. Mulher Maravilha foi procurar a Cheetah que havia corrido, e logo as duas se encontraram. A super-heroína conseguiu descer o cacete nela e derrotá-la utilizando sua corda de uma maneira extremamente suspeita. Lex Luthor parece que está obtendo a vantagem para cima do Super-Homem, mas é só por um tempo. Logo o Homem de Aço utiliza sua visão de calor para destruir toda a armadura do careca. Flash foi caminhando através das bolas de gelo criadas por esse super-vilão que parece controlar o tempo através daquela varinha em sua mão, e o homem mais rápido do mundo consegue removê-la das mãos dele com toda a facilidade. O pobre coitado cai lá de cima. A Liga da Justiça derrotou todos os super-vilões até com facilidade, mas só que esse último conseguiu fugir enquanto eles estavam distraídos e pisou em alguma coisa estranha que entrou em seu corpo. Quando o Flash chegou para ver o que aconteceu, ele estava completamente possuído, dizendo que Azarath está chamando. A criança vai ter que responder. O super-vilão então começa a voar e Superman vem para dar um jeito nele, mas acaba entrando no cacete. O Homem de Aço fica em choque ao ver sangue saindo de seu nariz. Todos os super-heróis então se juntam para partir para cima daquele vilão, mas não tem a menor chance nem de se aproximar dele, até que o Homem de Aço usa toda a sua força em um carro para poder distraí-lo e finalmente chegar perto. Mas mesmo assim, o vilão utiliza seus novos poderes para enviá-lo para o oceano e está se preparando, juntando energia das trevas para destruir a cidade inteira. Robin não podia apenas ficar observando como Batman mandou e teve que fazer alguma coisa. Ele pegou o jato que custa milhões de dólares do Batman e simplesmente o jogou contra aquele super vilão, causando uma explosão gigantesca, mas possivelmente salvou a cidade. O vilão já ia caindo no mar e a Mulher Maravilha conseguiu pegá-lo. Só que nesse momento, a entidade diabólica possuindo seu corpo escapou pela boca e eles não puderam obter nenhuma resposta, sem contar que o Robin acabou levando muita reclamação do Batman. Superman tentou defendê-lo dizendo que aquela foi a coisa certa, mas ele é pau mandado do Batman e acabou ficando quieto. Como punição por ter feito aquilo, Batman proibiu o Robin de ajudar a Liga da Justiça e ele vai ter que ficar apenas com os Jovens Titãs, um grupo de jovens heróis que possuem até mesmo sua própria torre. Lá dentro, o Besouro Azul treinava junto da Ravena e o jovem Mutano também estava lá praticando seus superpoderes. Nenhum deles sabe controlar suas forças 100% ainda e estão ali para aprender, sendo supervisionados pela super-heroína Estelar. Rapidamente, o Asa Noturna chegou com o Robin. O próprio Asa Noturna e a Estelar às vezes se divertem juntos. Todos dão as boas-vindas ao Damian, o novo Robin, mas ele não está nem um pouco feliz de estar ali. Ao mesmo tempo, Clark Kent, o Superman, lavava suas roupas enquanto conversava pelo celular com sua namorada, a Mulher Maravilha. Ele vai até a casa dela para ter um jantar romântico, mas quando foi colocar as roupas na máquina de lavar, percebeu alguma coisa atrás dele, e depois que tudo ficou frio e a porta fechou sozinha, a sala foi tomada por energia das trevas e um espírito demoníaco entrou no corpo do Superman. De volta à torre dos Jovens Titãs, Damian estava treinando sozinho e não permitia ser ajudado por seus novos colegas, mesmo com a Estelar falando que todos têm que treinar juntos, e o próprio Besouro Azul foi lá interromper o treinamento dele, mas acabou irritando o Damian e eles começaram um embate. Nada que a Estelar falasse podia parar os dois, mas percebendo que estava sendo ameaçado pelo Damian, o Besouro Azul automaticamente se defendeu, o atingindo com uma descarga de energia muito poderosa. Ele iria eliminar o jovem, mas Estelar dessa vez conseguiu impedi-lo e o Damian sofreu graves danos em um dos lados de seu rosto. Todos já estão com medo de ligar para o Batman para avisar do que aconteceu, mas aí a Ravena se aproximou. Ela utilizou seus poderes, parece que está invocando alguma coisa de um lugar chamado Azarath, o mesmo que aquele super vilão falou, e dessa maneira ela
ela conseguiu curar os ferimentos do Robin, mas acabou desmaiando. Ao mesmo tempo, Batman e Cyborg investigavam imagens de câmeras de segurança e tudo estava muito estranho, pois aparentemente todas aquelas imagens foram fabricadas por alguém. Superman acabou de assistir um filme com a Mulher Maravilha e os dois estavam conversando até que de repente ele parou para se observar numa vitrine de loja e começou a ter visões demoníacas. Depois, abandonou a Mulher Maravilha. Damian ainda estava treinando sozinho lá na Torre dos Titãs e de repente viu a Ravena indo fazer coisas estranhas no meio da floresta e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Ela estava apenas meditando e ele veio agradecer pelo que ela fez por ele, mas mesmo assim sabe que ela entrou em sua mente com seus poderes e a adverte para nunca mais fazer nada do tipo. Depois dessa, o Robin até mesmo foi pedir desculpas para o Besouro Azul, dizendo que passou dos limites. Ao mesmo tempo, o Super-Homem estava sentindo tanta dor que batia sua cabeça contra um muro de concreto e já estava causando um buraco gigantesco enquanto tinha visões do inferno ou coisa do tipo. Os demônios em sua cabeça diziam que Trigon ainda está vivo e tomaram o controle de seu corpo completamente. Um certo super-vilão estava atacando um lugar ali perto e Superman foi direto até lá. Quando percebeu que ele não estava sendo ele mesmo, o super-vilão ficou em choque, mas é tarde demais. Superman desce o cacete nele sem pena e quando está prestes a eliminá-lo, os outros heróis chegam para dizer que já chega, está bom, mas como não estava obedecendo nada, Batman teve que usar sua arma secreta, a Kryptonita. Nesse momento, Superman revela sua verdadeira identidade como o Super-Homem amaldiçoado e possuído e diz que eles não podem fazer nada. Trigon vai voltar. Ele então sai voando dali. Mulher Maravilha está desesperada, mas Batman diz que não há o que fazer. Eles têm que juntar toda a Liga da Justiça e se preparar para um ataque. Depois de um dia de muitos problemas na Torre dos Jovens Titãs, Estelar foi tomar um banho para relaxar enquanto fazia uma videochamada com o Asa Noturna. E ele queria ir até o quarto dela para que eles pudessem se divertir um pouco, mas isso apenas deu uma outra ideia para ela. Ela vai se divertir sim, só que com os Jovens Titãs. Ao mesmo tempo, Superman viajava ao redor do mundo inteiro e chegou até o deserto lá no Egito, desenterrando uma gigantesca estrutura. Vemos então qual era a ideia da Estelar: levar os Jovens Titãs para se divertir num parque de diversões. Ela quer que o grupo se torne cada vez mais amigo. Isso realmente funciona, todos vão se divertir em diversos brinquedos diferentes. E no final da noite, Robin está se aproximando da Ravena. Ela sabe tão bem quanto ele como é ruim ter parentes que foram pro lado do mal e sempre ser cercada pela escuridão. Como agora está se sentindo muito mais feliz, Robin foi até mesmo participar de uma competição de dança com o Mutano, mas enquanto os outros estavam na plateia observando, uma mulher possuída veio chamar pela Ravena e ela nem avisou ninguém, foi seguir essa mulher. Ravena foi parar no alto de uma montanha e um demônio já estava lá esperando. Eles querem levá-la até o pai da jovem, Trigon, que aparece ali em sua forma espiritual. Ravena diz que não precisa ter medo dele, pois o demônio ainda está preso, mas ele tenta dizer que o destino dos dois é ficar junto, para assim poder dominar todo o universo. Ravena, entretanto, não vai ajudá-lo de maneira alguma, mesmo sendo seu pai, e ele não tem outra opção, começa a atacá-la. Seu objetivo é enfraquecer sua mente para poder controlá-la, mas a jovem não permite e utiliza sua magia para combatê-lo e também os demônios ao seu redor. Eles, entretanto, não são tão facilmente derrotados e o embate tem que começar de novo. Nesse processo, Damian terminou a dança contra o Mutano e a Ravena chegou voando ali. Demônios estão ao redor dela e logo Estelar se preparou para combatê-los trocando de roupa. Os outros Jovens Titãs também utilizaram suas transformações e Robin teve que voltar até o carro para pegar sua espada. O combate começa entre os demônios. Parece que a Estelar é um pouco fraca contra eles, não consegue fazer nada. Todos estão na verdade entrando no cacete e é a Ravena quem tem que defendê-los com seus poderes, até que o Robin chega e utilizando suas táticas de combate, ele consegue eliminar 3 demônios ao mesmo tempo. Mas infelizmente eles continuam no ataque e segundo a Estelar, eles terão que derrotá-los até que eles parem. O embate é impressionante, mas mesmo falando palavras bonitas, Estelar não significa nada para eles e é derrotada mais uma vez. A própria Ravena aparece para defendê-la, mas seus poderes estão se esgotando. Como não tinha outra escolha, ela resolveu deixar um pouco de seu sangue demoníaco tomar conta de seu corpo para liberar mais poderes e derrotar o demônio à sua frente. Os outros Jovens Titãs também derrotaram os demônios ao redor e quando Estelar acordou, viu a Ravena descendo. E Ravena vai mostrar para todo mundo o que o pai dela quer fazer com a jovem. Ela levou todo mundo para sua terra natal, o lugar onde tudo começou com sua mãe. Ela era uma jovem rebelde que foi participar de um culto satânico e esse culto realmente funcionou. Eles trouxeram uma entidade demoníaca do inferno até a terra, o Trigon. Ele então fez coisas com a mãe da Ravena a noite inteira e ela ficou grávida da própria Ravena. Felizmente, depois desse ato satânico, a mulher
se arrependeu e conseguiu encontrar um lugar de muita paz em outra dimensão, onde ela aprendia a respeito de magia. Lá ela pôde criar sua filha, mas infelizmente Trigon conseguiu encontrá-las. Ele apareceu e eliminou todos os habitantes do lugar, inclusive a mãe da Ravenna. A jovem então fala para os jovens titãs que Trigon é um conquistador de mundos que está destinado a dominar todo o universo e vai utilizar o corpo dela para fazer isso. No passado ela conseguiu prendê-lo dentro de um cristal no inferno, mas parece que ele está conseguindo se livrar dessa maldição. Todos então voltaram até a torre dos jovens titãs para procurar um jeito de combater o Trigon, mesmo sem esperança, afinal ele é muito poderoso, e de repente os heróis da Liga da Justiça brotaram ali. Estelar explica que o pai da Ravenna é um demônio interdimensional e quer possuir o corpo dela, mas o Batman fala que eles precisam levá-la para estudos, e Damian insiste em dizer que os jovens titãs podem protegê-la, mas segundo os heróis não tem outro jeito, eles têm que levá-la, e nesse momento a Ravenna percebe que algo de errado não está certo. Os jovens titãs estão prontos para defendê-la e não permitir que ela seja levada para estudos, mas aí os demônios aparecem naquele lugar e possuem os corpos dos super-heróis. Batman, entretanto, conseguiu se injetar com alguma substância que não permitiu que ele fosse possuído, mas também o fez cair no chão desmaiado. Os heróis agora possuídos falam que com o Superman ao lado deles, ninguém tem a menor chance, e eles vão eliminar todos os jovens titãs para levar a Ravenna. O embate então começa. Realmente eles não têm a menor chance contra a Mulher Maravilha possuída e os outros. Mutano é derrotado com um único golpe, e a Estelar tenta atacar a Mulher Maravilha, enquanto o Besouro combate o Ciborgue. Ele rapidamente é derrotado, e o Flash já utiliza seus poderes para empurrar sua mão dentro do peito do Damian. Estelar já foi enviada voando lá de dentro da torre pela própria Mulher Maravilha, que coloca o laço em seu pescoço para eliminá-la. Se a Ravenna não se entregar, Estelar vai perder a vida agora, e o Damian também. Ela não tem escolha e manda os demônios libertarem seus amigos, dizendo que vai se entregar, abrindo um portal direto até onde está o Superman. Eles foram atravessá-lo, mas antes de passar, o Besouro Azul acertou alguma coisa nas costas do Ciborgue e ele foi desativado. Assim que Ravenna chegou lá com os heróis possuídos, eles encontraram o Superman satânico. O pai da Ravenna está esperando e ela vai pro alto da construção que o Superman preparou. Trigon fala que se ela não aceitar seu destino, os amigos irão perder a vida, e a jovem não tem outra escolha. Um ritual começa para abrir o portal para que ele possa dominar o universo. No dia seguinte, Cyborg acordou. Damian viu que a Ravenna estava no meio do nada no deserto, com a ajuda de um GPS que ele implantou nela. Todos terão que trabalhar junto para recuperá-la, e o Cyborg fala que será impossível com Mulher Maravilha e Superman possuídos lá, mas parece que Damian já tem um jeito para lidar com o próprio Homem de Aço. Com a ajuda do Cyborg, eles vão imediatamente até o lugar onde estava acontecendo o ritual, e todos partem juntos para cima do Superman. Damian trouxe uma pequena pedra de kryptonita e conseguiu acertá-la contra o peito do Superman, fazendo o demônio sair de seu corpo. Foi mais fácil do que parecia. Superman então agradeceu a Estelar por ter permitido que eles fizessem isso, e agora vão tentar impedir o ritual com a Ravenna. Flash vem em alta velocidade para tentar derrotá-los, e Superman o impede com um sopro. Depois eles começam o combate, e uma pancada bem dada é o suficiente para fazer o Flash cair e o demônio sair de seu corpo. A próxima é a Mulher Maravilha. O combate entre ela e Superman é impressionante, mas mesmo assim ele consegue utilizar o laço dela para prendê-la e depois expulsa o demônio de dentro do corpo dela, graças à poderosa força de vontade da mulher. Infelizmente o ritual ainda está acontecendo e parece que a Ravenna enviou alguma energia para o inferno. Depois, o chão começou a se abrir. O gigantesco Trigon está saindo de dentro de sua prisão. Ele já está pronto para destruir o universo. O gigantesco demônio então vai primeiro em direção à cidade mais próxima para consumir as almas das pessoas, e para poder impedi-lo, a única maneira é ir até o inferno e refazer sua prisão. Cyborg vai até lá com os jovens titãs, enquanto Superman e Mulher Maravilha partem para cima do Trigon, mas suas pancadas não significam nada para ele. Lá embaixo no inferno, os jovens titãs têm que combater muitos demônios para chegar ao centro de tudo, e nada que Superman, Flash e Mulher Maravilha fizessem era o suficiente, nem mesmo para causar danos ao corpo do Trigon. Enquanto todos distraíam os demônios, Ravenna conseguiu voar e ativar as estruturas do lugar para colocar seu pai de volta no cristal. Só que o Robin percebeu que algo de errado não estava certo. Quando ela se aproximou, Ra's al Ghul chegou para derrotá-la. Damian teve que chegar para defender sua amiga. Aquele é seu avô e tenta convencê-lo a ajudá-lo a dominar o universo, mas isso não funciona. Damian sabe que aquele é apenas um demônio disfarçado. O jovem parte para cima do Ra's al Ghul, enquanto Trigon está falando na cabeça da Ravenna, dizendo que ele vai eliminar toda a Liga da Justiça e depois se alimentar dos corpos de todos os seres humanos bem na frente dela. Os amigos da jovem são patéticos e não podem fazer nada, mas essas palavras terríveis dão coragem para Ravenna, que vai até o centro daquele
naquele lugar e começa a reconstruir o cristal. Trigon já havia eliminado milhares de pessoas, mas Ravenna não vai desistir. Damien também está fazendo de tudo para protegê-la e consegue acabar com esse demônio que estava fingindo ser seu avô. A magia da Ravenna finalmente finalizou e ela começou a possuir o corpo do Trigon lá na Terra, o envolvendo com seus poderes. Graças a isso, ele foi puxado de volta ao inferno, direto para dentro do cristal que a Ravenna enfeitiçou. O demônio apenas deu um passeio no planeta. Na hora de voltar, Ravenna diz que tem que ficar no inferno, pois é muito perigoso que ela esteja no planeta Terra, mas seus amigos a convencem de que precisam dela e a jovem retorna. Batman agradece a todos pelo trabalho excelente e diz que se quiserem podem ajudar a Liga da Justiça. Trigon vai ficar para sempre preso no cristal ali na testa da Ravenna. Obrigado por assistir, até o próximo!